A nossa dinâmica de hoje, nesse encontro virtual, vai ser para que nós possamos fazer uma breve volta durante esse processo da pandemia, de 120 dias, onde a escola permaneceu com seu ensino remoto 100%, mostrar para vocês uma parte do nosso protocolo e estar aqui solícitos a dúvidas que vocês possam manifestar durante essa transmissão. As dúvidas, questionamentos, vocês podem fazer via chat, porque através do chat nós vamos respondendo para vocês aqui de forma coletiva. Então, que Deus possa nos abençoar e de já agradeço a participação de todos. Como eu falei, nós vamos fazer um breve resumo de como foi esses 120 dias, vamos falar sobre calendário acadêmico, vamos falar sobre implantação de notas, de novos sistemas que estamos implantando. Então, são várias coisas que vamos abordar aqui nesta noite, tá? Dessa forma, uma das primeiras perguntas que nós já temos aqui, que já foi feita por alguns de vocês em outro momento, dentro dos canais de comunicação, tá? Para dar início, eu gostaria de pedir à nossa supervisora que fizesse um breve resumo de como a escola atuou no período de suspensão das aulas remotas. Então, vamos nós. No dia 16 de março, foi decretado por nosso governador a suspensão das aulas. E também foi determinado pelos órgãos governamentais que as aulas presenciais deveriam ser substituídas por aulas remotas. O Rosa de Saron, a equipe pedagógica, emergencialmente se uniu, né, e montou a rotina que seria abordada. Então, nós começamos no dia 20 de março, né, com as medidas de ensino remoto. Como que funcionou? No período de suspensão das atividades remotas, a escola fez um mapeamento das atividades, em detrimento ao que diz a portaria 343 de 2020, né, que falava sobre essa suspensão. Gosto de frisar para vocês as portarias e as regulamentações da lei, para que a família também compreenda que a Escola Rosa de Saron sempre esteve em busca dos amparatos legais, né? Seguindo também as determinações da SEDUC, a Secretaria de Educação de nosso Estado, através do decreto 506, que falava sobre a substituição dessas aulas presenciais por aulas remotas. Certo, demos continuidade a esse processo. Como? Com atividades curriculares, né? Com atividades organizadas e planejadas por nossos professores, né? E montamos uma rotina emergencial. Que rotina foi essa? Essa rotina, inicialmente, foi constituída por atividades de revisão. Tia, mas por que revisão? Para que a gente pudesse oportunizar para os nossos alunos os meios de alcance e conhecimento de aprendizagem. Tia, mas o que isso significa dizer? Significa dizer que o trabalho que nós começamos no dia 27 de janeiro fosse dado continuidade através do ensino remoto. Nossas atividades, elas eram enviadas a vocês, e são ainda, na verdade, através da plataforma da escola, o app Estudicades. O material ele era montado e planejado por cada grupo de docente, de todos os eixos, da educação infantil até o nono ano. Para quê? Para a gente garantir que o ciclo de aprendizagem que foi iniciado no dia 27 de janeiro, com as nossas aulas presenciais, fosse dado continuidade. Então, assim, a nossa rotina ela foi totalmente planejada e reestruturada no formato assíncrono. Inicialmente, nós começamos trabalhando através do formato assíncrono. Tiaína, o que é formato assíncrono? Assíncrono é o formato de videoaulas, né? É o formato que não há uma interação entre o aluno, o receptor e o emissor. Certo, dando continuidade. Fizemos esse processo de revisão dos conteúdos, né? E no dia 10 de abril, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu replanejar esse material, né? O material ele foi organizado e foi entregue como? Como que esse material chegou até as famílias? Ele foi disponibilizado pelo aplicativo, como eu falei,
ele foi disponibilizado impresso na secretaria da escola, ele foi disponibilizado pelos canais de atendimento do WhatsApp, por e-mail. Então, assim, a escola, ela adotou várias frentes de atendimento para que a gente pudesse alcançar, de fato, o nosso aluno, entendendo todas as realidades que nós temos, né? Nós temos pais que não têm acesso à internet, então isso a gente foi flexibilizando. Ok, o nosso primeiro bimestre, atenção, família, o nosso primeiro bimestre, ele foi concluído no dia 10 de abril. E o que aconteceu lá no dia 10 de abril? Nosso governador determinou que as escolas poderiam estar antecipando as férias escolares. Então, nós, do Rosa de Saron, optamos por antecipar essas férias. E as férias foram antecipadas lá no mês de abril, né, quando a gente deu finalização ao primeiro bimestre. Certo. Voltamos das férias, né, reajustamos o nosso mapeamento e diversificamos os meios de comunicação. Como, tia? Montamos um estúdio próprio de gravação. Esse aqui que vocês estão tendo acesso é um dos estúdios que a escola disponibiliza para fazer essa gravação desse material. Então, lá na volta das férias, no dia 13 de maio, quando a gente voltou, adentrando o segundo bimestre, a gente já estava com esse estúdio em andamento. Para quê? Para garantir uma maior fluidez desse material e uma maior qualidade desse material para com o nosso aluno. Certo, demos continuidade a esse processo e constituímos um canal de comunicação. Para que também? Tudo isso, gente, foi ouvindo as orientações e sugestões da família. Esse canal de comunicação era para que a família pudesse ter um acesso direto com a gestão, com a coordenação, com a supervisão, com o próprio pessoal do TI, né? Então, os canais de comunicação eram também através do plantão Tirar Dúvidas no WhatsApp, né? Você, pai que está ouvindo, se por um acaso não tem conhecimento, a escola disponibiliza desde o mês de abril um canal de atendimento com os pais, um plantão Tirar Dúvidas, em que o aluno pode ter contato com o professor para tirar dúvidas sobre o seu material. Então, se você não teve acesso, pode colocar aí no chat que quer essa informação para a gente poder adicionar você. Ok, então o canal Tirar Dúvidas, ele foi criado justamente para a gente solucionar essas questões de sala de aula. Iniciamos o segundo bimestre, como eu falei para vocês, no dia 13 de maio, né? E a nossa rotina foi reestruturada, foi toda redesenhada. A gente refez o calendário, a gente refez as disciplinas com os conteúdos essenciais, né? Então, implantamos o nosso portal do Rosa Education. Tiaína, o que é isso? Agora, nós tínhamos dado início, desde maio, ao processo de aulas síncronas. Tiaína, o que é isso? É esse formato que nós estamos aqui. Desse mesmo jeitinho, é o jeito que a gente está aplicando as aulas com os professores. Então, implantamos, através do portal do Rosa Education, as aulas síncronas. Mas para que tudo isso? Pais, para garantir que aquelas experiências de interação e engajamento entre professor e aluno, elas fossem perpetuadas, elas fossem mantidas. Porque, para nós, o que é importante? É essa aprendizagem do aluno. Então, dentro de 120 dias, o Rosa manteve várias estratégias de atendimento, né? Hoje, nós já finalizamos o segundo bimestre, estamos com o terceiro bimestre em andamento e ainda com várias ações de atividades presenciais e remotas dentro do formato híbrido, que foi o formato adotado pela escola para essa volta das aulas presenciais. Então, Camila, eu queria que você fizesse uma abordagem para a gente da seguinte forma, tá? Como é que se deu esse processo de retorno das aulas presenciais? Na verdade, como é que está essa dinâmica desse retorno das aulas presenciais? Como que nós nos preparamos, tanto pedagogicamente e também com relação aos protocolos de biossegurança nessa retomada das aulas presenciais? Porque essa é uma dúvida, né, e uma questão de muita insegurança por parte da comunidade escolar. Como é que você poderia fazer essa abordagem? Boa noite, família. Me confirme se todos dá para ouvir, né? Então, vou continuar.
Para a gente é um imenso prazer poder ter esse momento de interação, embora no modelo virtual. Nós tínhamos sempre um contato presencial, né, antes desse período pandêmico, porém, esse é o novo normal. Então, por isso é que nós nos reunimos desta forma, para exatamente estreitar ainda mais os nossos laços e diálogos de comunicação. Conforme o decreto de número 35.897, publicado aí dia 30 de junho, as escolas particulares foram autorizadas à retomada para o presencial. Então, o Colégio Rosa de Saron, antes disso, já vinha se preparando colaboradores, né, o espaço físico que nós estamos hoje, já estamos iniciando hoje a segunda semana, e quem já passou aqui pela escola, né, tanto na matriz quanto para a filial, perceberam diversas modificações que foram necessárias para garantir a nossa segurança, a saúde, em primeiro lugar, e atender os protocolos adotados pelo Colégio Rosa de Saron. Então, nós iniciamos, agora no último dia 3 de agosto, primeiramente com os 8º e 9º anos, e no dia 5 de agosto com o 6º e 7º ano. Desta feita, nós fizemos semana passada, iniciando com o grupo A, porque nós dividimos os alunos em 2 grupos, no qual esses grupos vão vindo ao presencial semanalmente. Então, semana passada, o grupo A estava aqui no presencial, agora esta semana vigente, o grupo A está no remoto. Então, semana passada nós iniciamos desta forma, e hoje o grupo B, que é composto pelos alunos a frequência, o número é ímpar, iniciaram hoje do 6º ao 9º ano. Iniciaram assim, presencialmente, mas como já foi colocado por nossa supervisora, estamos já fazendo diversas intervenções e mantendo as nossas aulas virtuais, né? Então, os alunos que estão hoje aqui, que vieram hoje para o presencial, receberam um conteúdo, e esse mesmo conteúdo chegou para o aluno que estava em casa. Nós temos, claro, os casos que estão 100% remoto por opção da família. Então, se você optou para que esse aluno estivesse acompanhando toda a programação de casa, usando toda a nossa estrutura tecnológica e as plataformas disponíveis, é necessário a assinatura de um termo, tá? Então, quem já fez isso, tudo bem. O aluno quer voltar para o presencial, que é uma dúvida, né, que quando os pais têm vindo à secretaria, eles têm perguntado, estou assinando o termo para acompanhar em casa, mas quando eu quiser voltar, pode? Pode, mas desde que isso seja avisado e comunicado à escola de maneira antecipada, né? Então, nós atendemos aí, já foi colocado que nesse período de cerca de 120 dias, nós apresentamos diferentes frentes de trabalho para atender diferentes realidades e contextos, para que o conhecimento chegasse ao aluno. Então, para isso, já foi dito que nós adotamos um modelo híbrido para que os alunos tivessem aí a possibilidade de acompanhar. Então, os alunos que optaram pelo remoto, por questão de saúde, ou pela uma opção da família, também estão sendo assistidos com o trabalho de tutoria, a partir de uma rotina muito parecida, né, desde o horário de início ao final da aula, parecido com o do presencial. E, para garantir a segurança dos nossos alunos aqui no presencial, é claro que para a gente não foi tarefa fácil. Nós tivemos que nos readequar. Todos nós tivemos que ter novas ações, novos comportamentos. E sempre pensando no bem-estar do outro. Então, não tem como pensar sozinho, né? A gente tem que pensar na coletividade. Então, nesse sentido, nós temos aí os protocolos, que quando o aluno chega até a escola, ele passa por um processo que a gente chama de processo de triagem, no qual a temperatura é aferida, ele passa por um processo de sanitização, lavagem das mãos, não tem mais a aglomeração no pátio, né, como nós tínhamos com a chegada, que havia uma concentração, agora a gente não segue mais esse padrão.
para garantir a nossa segurança, a fluidez e evitar aglomeração, os alunos passam pelas lavagens das mãos e, paralelo a isso, as bolsas passam por um processo de higienização. E isso antes do aluno chegar na sala de aula. E aí eu já peço uma ajudinha da família, em que sentido? A parte interna da bolsa é necessário o aluno, ele ter também esse cuidado, né? Por exemplo, passar ali um álcool em gel, algo, né, que possa fazer a limpeza dos cadernos, dos livros, né? É a questão do compartilhamento, que a gente tem trabalhado isso com eles, que nesse momento, que ainda estamos no período pandêmico, mas que a gente precisa ter um cuidado com o compartilhamento, e daí a gente já reforça a ideia do copo, né, da garrafinha, que são itens pessoais e necessários. A máscara é importante trazer sempre uma a mais, né, porque a gente faz o momento da troca da máscara e já estão entendendo isso, né? O grupo A, que começou aí semana passada, ao final da semana já estava bem, né, bem encaminhado. O grupo B, que que iniciou hoje, também recebeu essa informação. Então, são situações que a gente tem trabalhado para atender o nosso público de forma segura. Esse aluno vai até a sala de aula, é direcionado por sinalizações horizontais, esse aluno vai até a sala de aula e é recebido pelo professor, que faz uma segunda etapa de triagem, colocando álcool em gel, e esse aluno vai para a sala de aula. Então, a gente fez todos esses procedimentos, organizou todos esses procedimentos, justamente para atender esses protocolos que foram estabelecidos, né? Aí eu faço um destaque para os nossos horários. É importante cumprir os nossos horários. Perceberam que, se você tiver acesso aos horários de aula do seu filho, vai perceber que nenhuma disciplina foi retirada. Foram mantidas todas as disciplinas já ofertadas desde o início do ano. Toda a quantidade de aulas referente à disciplina X ou Y. Mas em que nós mudamos? No tempo desse aluno na escola. E é por conta disso que esse aluno chega mais cedo e sai um pouco mais cedo. Por isso que o nosso aluno, a entrada dele pelo turno matutino é 7h20, turno vespertino 1h20, e a saída pela manhã 11h35 e à tarde 17h35. Então, nós temos 40 minutos de aula para cada disciplina. Por que é importante também atender esses protocolos de entrada e saída? Porque esse nosso prédio, ele passa por um processo de sanitização com alguns produtos, né, que a escola tem um químico que é responsável por isso, então passa por esse processo, então é importante a gente dar fluidez para isso, então a gente precisa realmente evitar aglomerações e a concentração de alunos. Então, tudo isso pensando em todos nós, comunidade escolar, a todos nós que fazemos parte desse processo. Muito bem, Camila. Antes de eu passar aqui para a nossa supervisora, tem algumas perguntas aqui. Tem alguns pais perguntando quantos alunos em sala de aula, como é feito esse controle, se há realmente um distanciamento. O distanciamento mínimo é em sala de aula, que o protocolo exige, é 1,5 metro. Com relação ao quantitativo, é justamente o que a Camila falou, os alunos foram divididos em 2 grupos, grupo A e grupo B, e a gente sempre fica atento a esse monitoramento. Por quê? Tem muitos alunos que estão no remoto, e aí, em algum momento, as famílias começam a solicitar, eu já tenho um pouco mais de segurança, eu gostaria do meu filho iniciar no presencial. E aí é um momento que a gente recebe essa solicitação, faz uma segunda triagem, que vai durar em torno de 7 a 14 dias, para entender mesmo se essa família, esse aluno, já pode ser reingressado ao ensino presencial, para que a gente não exceda o número de alunos em sala de aula, independente de grupo A e B, para garantir esse distanciamento mínimo em sala de aula. Hoje, no 6º ao 9º ano, nós temos uma média de 12 alunos por turmas, né? E aí isso possibilita que a gente deixe esse espaçamento de forma bem confortável para esses alunos. Com relação à hora do lanche, né, a gente faz esse monitoramento de quais são os alunos que vão fazer uso do lanche na escola. É o único momento que eles saem da sala de aula, mas não saem todos, saem com objetividade. Os intervalos são diferentes. Você tem um primeiro momento ali de intervalo de 6º e 7º, que é um quantitativo pequeno, porque os grupos de alunos, volto a falar,
foram divididos entre A e B, e, claro, nesse momento, em sala de aula, é feito esse lanche. É o único momento que o aluno, né, nessa hora, ele tem sim que fazer o uso de retirar aquela máscara, mas com objetividade de se alimentar. E aí, em sala de aula, os professores, a coordenação, faz sempre esse monitoramento. Como todas as nossas salas são monitoradas, nós temos os tutores, então tudo isso a gente está tentando seguir. Sabemos que é um universo muito novo para todos nós. Nós estamos atentos. Quero dizer a vocês que não temos medido nenhum esforço, não só na parte tecnológica, quanto também na parte da saúde. Hoje, o Colégio Rosa de Saron, ele é assistido por um químico esse que indicou quais equipamentos a gente iria fazer a aquisição, qual tipo de produto a gente vai utilizar nessa higienização. Estamos agora em busca de um outro produto que a gente possa dar mais velocidade na questão da higienização, né, que é chamado de terpeno. Então, a gente está muito conectado no que o mercado está oferecendo para o combate ao Covid-19, tá? É 100% seguro? Obviamente que não. Nós estamos seguindo os protocolos, né, e tentando fazer o nosso melhor nesse contexto para que esse ano letivo possa ser entregue para vocês até o mais breve possível, que esse breve é em 2021. É importante salientar que algumas escolas aqui em São Luís iniciaram, outras precisaram parar. A mesma coisa pode sim vir a acontecer no Colégio Rosa de Saron. Por quê? Porque o protocolo diz exatamente, um dos termos lá, isso. Caso você venha diagnosticar algum membro de algum determinado segmento que teste positivo para o Covid, você tem que paralisar as atividades. Estamos orando, estamos trabalhando para que isso não aconteça. Mas se vier a acontecer, já digo para você, pai, que nós vamos ser transparentes em dizer que naquele momento vamos parar nossas atividades presenciais e retornar ao remoto. Não é o nosso querer, né? É algo que está acima de qualquer instituição que está tentando retomar o seu trabalho no que se refere ao presencial. E aqui a nossa supervisora, eu quero que ela fale aqui sobre as dúvidas com relação ao nosso processo avaliativo. Como se deu o processo avaliativo e como está sendo trabalhado esse processo avaliativo nesse retorno presencial dos nossos alunos. São várias perguntas que a gente tem recebido, né? Antes de eu falar sobre o processo avaliativo, eu quero só dar continuidade à fala de Saulo em relação à questão das medidas de segurança, em dizer que isso é um processo que ele tem que vir de fora para dentro, né? Internamente, o Colégio Rosa de Saron está tomando todas as medidas necessárias e, como o Saulo acabou de mostrar, está em busca de implementar aqui, para os nossos alunos e colaboradores e comunidade em geral, o que há de mais moderno e seguro. Mas esse é um processo que ele tem que partir de fora para dentro, né? Os nossos alunos, como a Camila falou, a gente faz o processo de higienização, mas isso também tem que acontecer em casa. O próprio fardamento, a troca do copo, lavar quando chega em casa, o pai, a mãe, os responsáveis, os adultos são exemplo, são referência. Então, se esse aluno, se esse adolescente não tem o hábito de ver os pais usando máscara, de sair de casa usando máscara, internamente a gente vai ter dificuldade com o segmento das regras. Então, em relação à medida de saúde e segurança, eu quero sensibilizar a família nesse processo, né? Nós somos parte de um processo, tanto escola quanto família. Sobre o processo avaliativo, o que a gente compreende como avaliação, né? A avaliação, assim como a aprendizagem, ela acontece de forma contínua, constante, diariamente. O aluno, a gente entende que tem a cultura de entender que essa avaliação ela é simplesmente livresca, ela é quantitativa, ela é classificatória, e a avaliação ela não acontece dessa maneira. A avaliação ela acontece de um aluno como um todo, né? A gente que é da área de educação, a gente tem que enxergar o aluno como um ser individual, mas analisá-lo também dentro do contexto social e escolar que ele se encontra. Então, essa avaliação ela é contínua
e persiste desde o primeiro dia de aula. Como eu falei, a gente começou no dia 27 de janeiro, nós já finalizamos o primeiro e o segundo bimestre, estamos adentrando o terceiro bimestre, né? Então, esse aluno ele tem sido avaliado desde esse primeiro momento. Nesse período de suspensão das atividades remotas, a qual nós, professores, nós, escola, estivemos afastados dos nossos alunos, foi-se necessário adotar medidas paliativas de avaliar. Então, como que esse aluno foi avaliado no decorrer desses meses? São 120 dias aí, né? Nós avaliamos o aluno por várias frentes, dentre várias vertentes, né? A participação nas aulas síncronas, né? Nas aulas remotas, o engajamento, o retorno que esse aluno dá. Os alunos do 6º ao 9º ano têm um diferencial em relação ao grupo de plantão Tira Dúvidas, a qual é o próprio aluno que dá essa devolutiva dentro dos grupos. E isso também foi avaliado pelos professores, né? Quantas vezes esse aluno participava, o retorno que esse aluno dava, né? As próprias atividades que foram repassadas para esses alunos. Então, tudo isso forma um conjunto avaliativo para se atribuir uma nota para esse aluno. No decorrer do primeiro bimestre, nós realizamos as provas de forma virtual. Adotamos uma ferramenta, talvez conhecida pelos senhores, do Google, né? Então, essa ferramenta do Google Forms foi aplicada com os alunos do 6º ao 9º ano, matriz e filial, né? Foi uma forma que encontramos de fazer esse processo avaliativo com esse aluno. Foram quantos formulários que nós já fizemos ao longo de 120 dias? Eu pontuo aqui com as minhas duas coordenadoras que foram mais de 4 formulários, né? Porque eles acontecem semanalmente, né? Quinzenalmente, de todas as disciplinas que esse aluno tem. Então, esses formulários, eles juntando com tudo isso que eu falei, de participação, engajamento, pontualidade, retorno das atividades, né? Juntando tudo isso, fez a somatória da nota que foi atribuída para o primeiro bimestre, né? Para o segundo bimestre, nós também fizemos o mesmo processo, tivemos também o formulário do Google Forms, mas com um diferencial. Realizamos no último dia, 29 e 30, né, de julho, a prova do segundo bimestre, né? Que foi como? Foi através da plataforma do Estudicades que nós já temos, né? Então, como que é isso, Tia Ina? Lá dentro da plataforma do Estudicades, tem um novo menu, né? Tia, por que é novo? Porque eles atualizaram agora. Camila falou na reunião anterior que é preciso atualizar o aplicativo. Então, você, pai, que de repente ainda não atualizou, acione a gente aí no site, pergunte aí para os meninos do TI como é que faz para atualizar, porque você atualiza o seu aplicativo e o ícone já vai aparecer, né? Ele aparece lá como prova online. Basicamente, funciona do mesmo sentido que a gente já via aplicando pelo Google Forms, né? São questões que foram elaboradas pelos professores, com uma diferença, senhores, tem hora para começar e hora para terminar. Nós fizemos uma primeira experiência no dia 29 e 30 de julho, né? Tivemos, sim, alguns alunos, tanto da matriz quanto da filial, que por algum problema, alguma dificuldade, não conseguiram realizar essa avaliação, né? Nós vamos ter um momento de reabertura dessas atividades para fazer essas abordagens, mas atenção, é importante a gente manter essa pontualidade, porque esse também vai ser o formato avaliativo que nós vamos adotar no terceiro e no quarto bimestre. A gente compreende que os invés da tecnologia, como a gente aqui teve problema com o microfone, essas coisas, isso acontece e faz parte. Mas o responsável, ele tem que se comprometer junto com o aluno que esse dia é dia da prova, a prova começa às 8, vai terminar meio-dia, eu tenho esse horário para cumprir, porque isso também conta como participação e engajamento, né? A pontualidade desse aluno. Então, assim, essas notas, a gente até explicou também ali há pouco na outra reunião, né? Os professores já estão com essa somatória de notas, elas ainda não estão disponíveis, a gente tem recebido muitos pais perguntando quando as notas vão estar disponíveis. Em breve elas estarão, sim, disponíveis. Por que ainda não? Porque nós ainda estamos nesse processo de somatória dessas notas, né? Como a Camila disse, a gente também tem alunos que não conseguiram acessar. Então, tudo isso é um processo. Para essa volta pedagógica que a Camila explicou,
durante o início dos meninos aqui no presencial, a gente está fazendo revisão desses conteúdos, retomando os assuntos essenciais que foram abordados e escolhidos por cada disciplina, né, para serem revisados nesse período. Então, assim, é um processo. Bem provavelmente, aos meados do final do mês de agosto, a gente vai estar já disponibilizando, né? Alguns pais já têm recebido, né? A Camila estava me explicando que receberam lá os encartezinhos falando das notas, mas é justamente porque os professores já estão atualizando esse processo. Então, assim, pais, sobre avaliação, ela acontece todo o tempo, dentro e fora da escola, começou desde o primeiro dia de aula, continuará agora. Nesse momento, nossa prioridade é que os meninos tenham essa garantia do conhecimento e da aprendizagem. Costumo dizer eu, essa é uma fala muito particular minha, que é qualitativo, né? Nós estamos em busca de ter o alcance desse aluno. A quantidade, né, a nota, o ponto, isso aí é secundário, a gente vai construindo isso com o tempo, mas a gente precisa ter a garantia de que esse aluno, de fato, teve acesso e absorveu essa aprendizagem significativa. Eu destaco, né, pegando já um gancho dessa fala, porque é uma dúvida, eu acredito que deve também no chat estar tendo essa dúvida, que alguns pais nos apresentaram, de alunos que não conseguiram acompanhar, né, perderam alguma atividade, ou perderam o processo, não conseguiram nos acompanhar no ensino remoto. Então, essa foi uma dúvida de alguns pais que nos procuraram, né? Já foi apresentado que nós tivemos diferentes frentes para atender às diferentes realidades. É claro que nesse período, né, de quase 120 dias, muitas famílias passaram por diversas situações. Tivemos famílias que tiveram que se isolar, ir para algum local, né, para proteger os seus entes. Nós tivemos alunos que foram abalados emocionalmente. Então, assim, foram diversas situações. E a escola não pode fechar os olhos por conta disso. O que nós estamos aqui é para ouvi-los. Então, se o aluno encontra-se, eu já tenho aqui atendido, e eu tenho conversado com a Carla também, lá na filial, nós temos atendido vários pais diariamente que têm colocado a sua realidade. Então, a gente precisa ouvi-los para a gente apresentar a vocês, no caso desses alunos que perderam por alguma eventualidade que será justificada, esse período do ensino remoto. Nós temos um plano estratégico pedagógico específico para estes casos. Então, o nosso esforço enquanto equipe pedagógica é fazer com que o aluno, além de ter o conhecimento, obter o conhecimento, é claro que a gente sabe que diante de tudo que foi apresentado, foi abordado muitos conteúdos, né? Claro que a gente foi tentando trabalhar até dentro daquilo que o Conselho Nacional de Educação nos diz, né? Daquilo que é essencial para o aluno. Porém, nós acreditamos que nós temos, assim, diversas situações. Então, é por isso que nós estamos, quanto Colégio Rosa de Saron, dizendo que estamos aqui à disposição para ouvi-los e tentar levar esse aluno a acompanhar o processo. É claro que não é fácil, sabemos que estamos num momento ainda delicado, né? O Colégio Rosa de Saron, na semana passada, com o Grupo A, aplicou um momento de acolhimento com os alunos, né, para trabalhar essa questão socioemocional. Para isso aqui eu quero fortalecer a fala da nossa supervisora quando fala desse qualitativo, que é importante para a gente também o bem-estar desse aluno, sobretudo mental, emocional. Então, a gente trabalhou com os nossos alunos aí nessa primeira semana, vamos continuar agora nessa segunda semana com os alunos que vieram para o presencial, para justamente atender diferentes contextos, não só o contexto cognitivo, mas também o socioemocional. Então, com relação a isso, se o seu filho perdeu algum conteúdo no meio do percurso, por algumas situações, a gente vem conversando já com alunos, então, o Fundamental 2, às vezes o próprio aluno já manda uma mensagem: ô tia Camila, eu perdi uma atividade, nesse dia não tinha internet. Então, assim, a gente está sempre aqui para ouvir, né, e tentar mediar no que for necessário. Vale destacar, Camila, que a presença da família, essa é uma fala também que eu reforço sempre, a família é parte desse processo.
né? A gente compreende todas as situações que a Camila destacou, de alunos que não tinham acesso, de alunos que tiveram problemas emocionais, de famílias que se isolaram justamente para proteger as pessoas da casa, né? A escola compreende todas as situações, mas a família ela precisa ser parte desse processo e compreender que o processo ele só acontece com a presença, participação, comprometimento da família. Como que eu quero falar isso? Eu quero dizer que a gente precisa ter acesso a essas informações, né? Olha, tia Camila, eu não consegui ter acesso porque lá a gente não tinha acesso à internet, para que a gente tenha esse diálogo aberto, né? Os alunos, e eu quero dar uns parabéns para os alunos do 8º e 9º ano que têm solicitado, às vezes, até mais do que a própria família, né? Que teve dificuldade, que precisa de um material. Então, assim, o processo de retomada com os alunos que não acompanharam as aulas, ele vai ser feito, né? Nós vamos construir dentro do plano estratégico que a Camila falou, ações que possam estar proporcionando para esse aluno uma forma de estar retomando esses conteúdos, mas a família vai ser parte desse processo, porque sozinha a escola não vai conseguir, são 120 dias. Né? 120 dias em que a escola não parou, 120 dias em que a escola esteve ativa, esteve à frente, aberta a dar informações. Eu compreendo que nesse nosso novo normal, essa informação, ela parece ser tão transparente, né? Mas às vezes ela tem várias curvas e vários pontos de parada e partida. Então, a informação que sai desse lado pode não chegar para vocês de uma forma tão clara. Então, nos procure, tenha a fonte correta da informação, né? Dê a informação correta também, que nós vamos ser sensíveis, sim, a cada caso, mas a gente precisa, mais do que nunca, dessa parceria da família. Eu queria que, nesse momento, né, já foi até feita essa abordagem, mas eu queria que você, resumidamente, a Camila, ou então aqui a Inajara, como é que faz, né, aquele aluno, né, porque a Aline aqui Santos perguntou, o aluno que perdeu todo o primeiro bimestre, como é que a escola vai fazer para ele não ficar prejudicado? Um outro ponto é que eu queria que vocês fizessem a abordagem da importância da família assinar o termo de que esse aluno vai ficar só no ensino remoto, né? Então tem, aqui acho que é a Evelyn Contrim, que está perguntando sobre isso, né? Se eu vou ficar só no remoto, eu tenho que assinar um termo, e por que eu tenho, de fato, que assinar esse termo, tá? Tá, eu vou falar aqui um pouco sim, sobre o termo, reforçar aqui a questão do remoto, é porque o termo, ele formaliza uma opção da família, então faz parte do nosso protocolo. Nós divulgamos uns formulários, né, nós tivemos grande parte dos pais que responderam, outros que não responderam ficaram sabendo entrar em contato conosco, para conhecer um pouco mais como é que era essa proposta, então isso formaliza para a gente. Então, quando o responsável assina um termo, lá tem todas algumas orientações que são necessárias, para garantir que esse aluno possa nos acompanhar. E até para a gente saber o contexto, se de fato nós temos alunos no remoto que não conseguem acompanhar em tempo real por N situações. E aí a gente precisa estar dialogando com essa família. Então, se faz necessário assinar o termo por conta dessas questões. Eu queria complementar, Camila, com relação à obrigatoriedade de assinar esse termo, né? O que ocorre? A família ela vai ser fundamental nesse processo. Vejamos nós temos o aluno no presencial, que uma vez que ele vem para a escola, ele vai assistir o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto horário, que foi a grade curricular que você falou no início, que não foi modificada. Ela continua sendo a mesma, os 6 horários, né? E nesse ensino remoto, né, agora ela se ampliou de fato, porque no início vocês tinham uma média de 3 aulas, em alguns dias até 2 aulas. Então, a família ela vai ter que nos dar essa parceria de que, uma vez o aluno no ensino remoto, que ele tenha acesso aberto à internet, que ele pegue e acompanhe esse material. Nossa rotina, visto que o aluno que está no presencial vai entrar às 7h20 e vai finalizar esse processo acadêmico às 11h30, e à tarde 1h20 e às 5h30 da tarde. Então, tem toda uma jornada acadêmica diária, de segunda a sexta a ser cumprida. E aí, senhores, eu digo para vocês, o professor ele faz a frequência dos alunos que estão no presencial e nossa equipe de tutores que ficam controlando o acesso desse aluno
né, dentro dessa plataforma que é igual a essa que a gente está utilizando, eles são responsáveis de colher essa frequência. A gente vai saber se hoje, na segunda-feira, o aluno A, por exemplo, assistiu o primeiro, segundo e terceiro horário, depois ele não entrou mais, e aí a gente vai passando para a coordenação vai filtrando e vai entendendo, porque cada caso é um caso, pode ser que ele não entrou mais porque por mera liberalidade, mas pode ser que nesse dia ele não entrou mais porque ele teve um problema tecnológico, então a gente precisa ter essa informação. É importante se frisar que não tem outra forma da gente continuar esse processo de ensino-aprendizagem que não seja pelo auxílio da tecnologia, muito embora entendemos que as mais variadas famílias, né? Aquela família que não tem o acesso à internet ou que a sua internet não consegue acompanhar os nossos aplicativos, venha você aqui na escola, que aqui nós teremos a solução. O que nós não queremos é deixar de entregar a solução, seja ela impressa, seja ela num pendrive, das mais variadas formas. Nós temos a solução. Precisamos desse contato de vocês para com a escola, tá? Sobre o termo, também vale destacar que ele é importante para a nossa organização, né? O nosso planejamento diário. Lá na frente, lá atrás, na verdade, quando a Camila explicou que as turmas foram divididas, justamente por isso, as turmas foram divididas pelo quantitativo de alunos, para a gente ter um mapeamento de quantos alunos a gente poderia colocar em cada turma. Então, o pai que vai permanecer só no remoto, ele precisa também sinalizar a escola, por causa da nossa rotina de organização, né? Para que a gente saiba quantos alunos nós vamos receber no presencial. Porque, família, a logística do presencial, ela é muito maior do que a gente pode presumir, né? É toda uma estratégia, é quem recebe, é quem faz a aferição da temperatura, é quantos alunos a gente vai poder liberar para ir para o lanche, é como que vai ser a ida ao banheiro. Diga-se de passagem que a ida ao banheiro, matriz e filial, ela é feita e condicionada na presença de uma pessoa da conservação. Então, a gente precisa fazer esse filtro do quantitativo de alunos que nós vamos receber no presencial. Por isso, a importância também do termo. E se eu for falar em relação à rotina, que o Saulo falou bem aqui sobre o termo, é justamente isso, né? Os pais que já assinaram o termo do remoto viram que lá tem algumas observações destinadas aos adultos da casa, aos pais, né? Que tem que garantir o acompanhamento, o recebimento desse material. Então, assim, o pai que optou por ficar no remoto, ele tem que dar essa garantia também que esse aluno vai ter acesso a essas aulas, né? E o que o Saulo fala em relação à frequência é, mais do que nunca, o acompanhamento, né? Os alunos do 8º e 9º ano, um grupo mais seleto, de 8º e 9º ano, eles têm uma autonomia maior de acesso a essas aulas, né? Então, o responsável, normalmente o aluno já tem o seu celular, ele mesmo já faz o acesso à sala de aula, ao grupo do plantão tirar dúvida, né? Então, o responsável entrega o celular e deixa para o aluno assistir a aula. Chegou em casa, faz esse filtro, procura ver quais foram as aulas que ele assistiu, que horas que ele entrou, que horas que ele saiu, né? Para que a gente não seja pego de surpresa, e quando eu digo a gente, é a família mesmo, porque a escola, ela sabe desse filtro, porque como o Saulo explicou, diariamente a gente faz a chamada. Eu sei quem são os alunos que entrou essa semana só uma aula e passou a semana inteira, não entrou em nenhuma. Mas o responsável, você de casa, pai e mãe, às vezes não sabe, né? Não tem essa triagem. Então, assim, é importante mais do que nunca essa parceria da família no cumprimento dessas regras. Porque, família, as aulas do remoto, elas acontecem com a mesma importância das aulas presenciais. E aí eu estendo a minha fala para que o aluno que vai assistir a aula no remoto, ele tem que estar fardado, ele tem que ser pontual ao horário da aula, porque também tem um horário determinado para ele entrar, assim como no presencial, o aluno não entra no segundo horário, no remoto ele também tem aula, horário para entrar na aula. É claro que existem as particularidades, teve um problema na internet hoje, a minha internet não conectou e tudo, a gente vai ser sensível, mas a família, ela é importante nesse processo, né? Então, o termo, ele tem essa importância, e eu estendo para dizer que a gente tem o termo também para o presencial,
né? Os alunos que estão no presencial receberam, sexta-feira, no dia do nosso mapeamento, né, o termo, ele foi para casa, para ser assinado por esse responsável, né, que optou pela permanência do presencial, e os alunos vão retornar com esse termo na semana que vem. E assim a gente vai fazer com todos os que permaneceram no presencial. Respondendo aqui uma pergunta, né? Na verdade, a pessoa até parabeniza, né, a gestão, a forma como a gente está encarando todo esse processo de pandemia, mas coloca a sua observação, que é muito bem-vinda, né? A questão da resolução das câmeras, de como a gente está entregando essa aula para quem está em casa. De fato, nós temos que reconhecer que ainda não é a melhor opção, a gente está aí cotando com os fornecedores do Brasil inteiro, porque não tem webcam no mercado para vender. Hoje, como é que está sendo feito esse nosso processo de aulas online, né? A escola não mediu o esforço, nós não tínhamos equipamento suficiente para colocar nas salas, né? 4 na matriz, 4 na filial. Então, nós procuramos uma empresa, isso de 6º ao 9º, né? Porque no Fundamental 1 também vai acontecer. Procuramos uma empresa e locamos dessa empresa notebooks. Então, hoje a gente tem 8 notebooks locados, 4 funcionando na matriz, 4 funcionando na filial. Alguns desses equipamentos nos proporcionam uma visualização até eficiente, outros nem tanto. Então, nós estamos vendo com o fornecedor e vendo também com outros fornecedores do Brasil a possibilidade de ter uma webcam onde a gente vai poder focar com maior eficiência no quadro. Mas é isso mesmo, contribuam com essas participações, dando esse feedback. Essa semana a gente já fez a adequação em alguma das salas, colocando o equipamento mais próximo do quadro para que pudesse dar uma visualização melhor. Porque somente juntos, pessoal, é que a gente vai conseguir desenvolver estratégias e conseguir vencer esse processo, né? A gente sempre teve uma escola 100% aberta. Hoje, para a gente, nos dói dizer que, pai, você não pode ir lá na sala do seu filho, né? Mas isso faz parte do protocolo, não é que nós queremos esconder ou omitir algo de nenhuma natureza, que faz parte do protocolo. Quanto menos pessoas, inclusive nosso prédio ele está dividido em 4 partes. A primeira parte é o prédio do Fundamental 2. Segunda parte, nós temos ali uma parte onde flutua o pai quando ele pede um acesso, somente ali na entrada da escola. E, por diante, o prédio do Fundamental 1 e depois a educação infantil. Tudo isso para tentar minimizar o público flutuante dentro da escola, a gente possa ter uma garantia melhor, né? Mas assim, vamos avançar falando aqui de calendário escolar. Como é que está esse calendário escolar do Colégio Rosa de Saron? Essa carga horária, vocês têm que entender que lá atrás, a gente já desenvolveu para o 9º ano um produto, né, para que o aluno do 9º ano pudesse ter um acompanhamento mais especializado no que se refere ao seletivo IFMA ou IEMA. Com relação a isso, a Camila vai fazer essa abordagem do porquê a escola tem feito isso, e é interessante que nós temos, essa é a nossa missão, essa é a nossa paixão, então estamos entregando isso de forma gratuita para os nossos alunos, para os pais dos nossos alunos. Por quê? Porque o que nos move é a educação, tá, gente? Falando sobre preparatório, né, nós, desde o mês do primeiro sábado do mês de julho, nos planejamos, organizamos aí alguns dos nossos educadores, um de língua portuguesa, outro de matemática, para se dedicar num esforço de um reforço, na verdade, nessas 2 disciplinas, né, para o 9º ano. Então, lançamos aí a nossa proposta do preparatório gratuito, apenas exclusivo para alunos da nossa instituição. O mês de julho todo, ele foi no modelo virtual, e nesse último sábado agora, dia 8, não é isso? Sábado agora, né? Nós fizemos um encontro presencial, porém, fazendo também transmissão, porque nós tivemos muitos casos de alunos que optaram em assistir o preparatório de casa mesmo, né? Então, a gente teve essa opção, tivemos aí uma média de quase uns 60 alunos acompanhando, né? Nós temos um fluxo bem grande de alunos do 9º ano. E nós tivemos esse encontro aqui na Matriz. Eu quero aproveitar para reforçar que o próximo sábado também será na modalidade presencial para os 9º anos,
É um projeto que a gente já vem trabalhando. Todos os anos a gente trabalha com a questão do preparatório. Nós temos tido resultados interessantes, né? Temos colhido frutos de aprovações, e nesse período a gente não podia deixar isso de lado, né? Então, nessa média, né? De 20 a 40 alunos aprovados, que é a nossa média anual. Então, a gente não podia deixar isso, de perder esse ritmo, né? Então, nós fizemos esse encontro híbrido, presencial, remoto, no sábado, foi aqui na Matriz, recebemos alunos da Matriz e da filial. No próximo sábado, quero aproveitar logo para avisar que o nosso encontro será na filial, presencial. Se o aluno não tiver condições de acompanhar, de estar lá presencialmente, então ele pode acompanhar, porque a gente coloca um link disponível primeiro lá na plataforma Estudicards, porque lá é o nosso banco de dados, tudo começa de lá. E depois a gente vai para o grupo. Nós já temos um grupo específico do preparatório, que é onde os professores de português, matemática, vez por outra, colocam lá algum material específico, e que a gente vai informando esses procedimentos. Então, próximo sábado, nosso encontro será na filial. Todos os alunos que vão para o presencial precisam confirmar, como nós fizemos da última vez. Pedimos essa confirmação para a gente preparar um ambiente em termos de quantitativo, para obedecer os procedimentos de segurança. E nós teremos também a transmissão em tempo real. Então, para garantir que o conhecimento vai chegar, né? Que vai chegar de alguma forma para os nossos alunos. Como eu disse, esse preparatório ele é interessante porque ele trabalha justamente com a matemática básica, com a língua portuguesa básica para os nossos alunos, né? Então, isso de alguma forma dá uma motivação, né? E um fôlego a mais aí para os preparatórios. A gente ainda não tem uma base de editais, que a gente conversa com os alunos sobre os editais, né, que são publicados do IFMA, de outros seletivos, mas a gente não precisa esperar ser divulgado, a gente tem que se preparar, tá? Então, eu já agradeço a todos os pais, né, que nos apoiaram, né, e que estavam aí conosco o tempo todo, nesse sentido, dando um suporte e apoio. E aí, se o aluno quiser participar, ainda não participe, converse com seu filho, do 9º ano, pergunte se ele já está participando, né, para a gente, quanto mais aluno participar, para a gente é melhor, tá bom? Era justo essa abordagem que eu ia fazer, Camila. Como os alunos do 8º e 9º, né, no caso, 9º ano, como os alunos do 9º ano são os detentores dessa informação, possa ser que alguns dos pais não tenham essa informação ainda, né? Então, como a Camila explicou, as aulas do preparatório, elas já começaram. Se você, por um acaso, o seu filho não está fazendo, ele ainda pode começar, né? E uma ressalva importantíssima, os professores que dão aula são os professores da casa, mas são professores especialistas nessa linguagem de ensino médio, né? Porque a gente compreende que é a matemática básica, é o português básico, mas é na linguagem que eles vão encontrar nas provas do preparatório. Então, assim, os dois professores que ministram as aulas, né, o professor Júnior, de língua portuguesa, e o professor Edson, de matemática, são especialistas na área de trabalhar com o ensino médio, com esse público, tá bom? A pergunta que o Saulo me repassou foi sobre o calendário, né? Então, assim, foi estabelecido, né, também pelos órgãos governamentais, pelos decretos e tudo, né, o próprio Conselho Nacional de Educação e afins, que as escolas poderiam reajustar, né, e não seriam obrigadas a seguir os 220 dias letivos, e que elas deveriam e poderiam se reorganizar o seu calendário e replanejar essas ações. Nós fizemos isso, mostramos para vocês ao longo dessa reunião que desde o dia 16 de março, a nossa equipe pedagógica, né, formada não só por mim, pela Camila e a Carla que estamos aqui, as demais coordenadoras, a diretora da filial, né, todas nós juntas, montamos e reorganizamos esse planejamento. Então, eu falei para vocês sobre o primeiro bimestre, né? Encerramos o primeiro bimestre no dia 10 de abril, demos início ao período de férias antecipadas, e as férias foram de 30 dias, tá? Igual o calendário letivo rege que deva ser feito. Iniciamos no dia 13 de maio o segundo bimestre e finalizamos ele no dia 31 de agosto. No dia 3 de agosto,
gente, desculpa, 31 de julho, tá? 31 de julho encerramos o segundo bimestre. No dia 3 de agosto, né, demos início ao terceiro bimestre. Então, hoje, nós já nos encontramos no terceiro bimestre. As disciplinas, a carga horária, elas foram replanejadas, né? Como a Camila mostrou no caso do Fundamental 2, que é o que a gente está falando hoje, né? A gente está atendendo a mesma quantidade de aulas que nós já tínhamos no nosso horário estipulado lá no início do ano, com uma diferença, como a Camila mostrou, 10 minutos nessa aula, mas são as mesmas os 6 horários por dia, né? Nós temos aqui no Rosa uma carga horária um pouco mais extensa do que em algumas instituições. Por quê? Né? Porque nós temos o nosso projeto político-pedagógico, o nosso planejamento didático para essas finalidades. Então, nós temos 5 aulas de matemática, 5 aulas de português, né? E aí a gente vai para história, geografia, filosofia, ensino religioso, língua inglesa, língua espanhola, educação física, ciências, né? Ressalto para a língua estrangeira que a gente poderia abordar só a língua inglesa e a gente também oferece língua inglesa e espanhola. Uma é obrigada, a outra é opcional. Então, assim, dentro da carga horária, a gente reestruturou, né, as disciplinas e as atividades que foram feitas. Então, o que a gente já fez, né? Nós demos início ao terceiro bimestre e temos previsão, olha lá, família, previsão de terminar, de concluir, finalizar, entregar, como o Saulo disse, né, o nosso ano letivo nas primeiras semanas de janeiro de 2021. Certo? Então, é a previsão do encerramento e conclusão do quarto bimestre, as primeiras semanas do mês de janeiro. Mas hoje, se a gente for fazer uma contagem na ponta do lápis, né, o que nós oferecemos e estamos oferecendo ainda, tá? Nesse processo remoto, ele está bem próximo da carga horária de cada disciplina. Né? Por quê? Porque o nosso material ele era constituído de várias abordagens, né? O slide que vai lá no CADES, né? Se você ainda não teve essa oportunidade de acessar, dê uma olhadinha. Ele vai sempre com um material complementar, com um vídeo de acesso, além da videoaula gravada do professor. Certo? Então, mesmo quando nós demos início às aulas presenciais, esse formato aqui que nós estamos síncrono, nós demos continuidade nas aulas gravadas no formato assíncrono. E tudo isso computa como uma carga horária, né, para o final dessa somatória. O que a gente recebeu também de orientação, né? Que lá atrás, quando foi dito que a gente deveria substituir as aulas presenciais por aulas virtuais e que a gente deveria replanejar o nosso calendário, que nós, instituição educacional, e isso não é só aqui no Rosa, é a nível de Brasil, né, deveriam, deveriam catalogar e registrar tudo o que fosse feito, para que isso pudesse ser computado como uma carga horária. Então, assim, nós recebemos, às vezes, algumas perguntas dos pais, se vocês têm mesmo um plano de ação, e como é que está mesmo acontecendo esse processo pedagógico. Então, assim, família, nós temos um plano de ação, nós temos um plano pedagógico, e como Camila mostrou, nós já temos até um plano emergencial, né? Então, assim, eu queria passar para vocês a segurança de que os filhos de vocês estão numa escola comprometida com essa responsabilidade educacional. Né? A gente está comprometido não só em passar esse conteúdo, mas de seguir as orientações. Né? Então, quando foi dito que a gente tinha que catalogar, nós corremos com isso, a gente tem tudo catalogado. Se hoje você chegar e solicitar esse material, a gente tem esse material catalogado. Camila disse que o nosso banco de dados é lá no Estúdio CADES, lá tem tudo. O aluno que nunca acompanhou vai colocar o acesso dele hoje, ele vai ter tanta coisa, tanto material, que, gente, ele não consegue dar conta daquilo, porque a gente trabalhou desde o dia 16 de março com N frentes, N atividades, né? E aí, isso, eu já estendo que eram 5 aulas de português, de fato, a gente não conseguia atender as 5 aulas de português, mas as 3 que elas eram aplicadas com várias abordagens, com vários formatos, né? Então, o nosso calendário ele foi reestruturado, tá? Ele não está muito distante do que a gente já tinha planejado no início do ano para esse ano letivo de 2020.
Pais, o ano letivo de 2020 não está perdido, tá? A gente escuta muito isso, o ano letivo não está perdido. Nós estamos trabalhando para isso, né? Juntos, como o Saulo sempre falou, família e escola. Então, o nosso calendário ele vai ser finalizado nas primeiras semanas de janeiro. E digo mais, se a gente for contar, também contabilizar, a gente vai estar bem próximo dos 220 dias. Então, nós estamos longe do que a gente já se organizou e se planejou no dia 1º de janeiro, quando a gente assumiu o ano de 2020. Tá ok? Eu quero falar para vocês aqui, porque a Inajara falou sobre o início, né, do terceiro bimestre, né? Aí os pais podem estar se perguntando assim, sim, mas o livro 3 e o livro 4 a gente ainda não recebeu. Esse livro está a caminho, vai chegar aqui na escola. E nessa retomada dessas aulas presenciais, isso vai acontecer com os filhos de vocês que estão no presencial. Nós temos N atividades com eles, né? A Camila até já falou algumas coisas aqui. Mas a nossa maior preocupação nessa retomada é o estado emocional dos alunos enquanto família como um todo, né? A gente sabe que o conhecimento livresco é a prestação de contas do nosso trabalho, mas nesse momento, algo que a gente tem dado muito mais importância nessa retomada é uma anamnésia conteudista desse aluno, mas ao mesmo tempo uma abordagem socioemocional, porque isso sim vai poder nos desbloquear desse processo que a gente passou ligeiramente afastado, não parados, mas ligeiramente afastado. Né? Então, esse material vai chegar, assim que chegar aqui na escola, a gente já vai fazer a entrega para vocês, para que os professores e alunos possam adentrar nesse material pedagógico, que é o livro 3 e o livro 4, né? Já respondemos aqui várias perguntas, né? Eu gostaria de saber se ainda tem algumas perguntas ainda a serem respondidas, que vocês coloquem no chat, porque essa vai ser, isso aqui que a gente está fazendo hoje vai ser algo cada vez mais rotineiro, ao final de cada bimestre, ou quando houver necessidade, a gente vai sempre chamar para uma reunião virtual. Fizemos nesse parâmetro mesmo no início da semana, talvez a próxima será num sábado, para a gente entendendo qual é o melhor dia de atuação para vocês, né, de disponibilidade de modo geral. E quero dizer para vocês que o Colégio Rosa de Saron ele está comprometido com todas as questões no que se refere ao nosso contrato escolar, no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem. Vocês acompanharam, sabem que nós fomos uma das primeiras escolas aqui em São Luís a decretar os 30% de desconto, porque a nossa missão vai muito além de questões que são abordadas, às vezes, na questão de leis, né, que por força de lei algumas escolas tiveram que dar, mas a gente já entendia que, nesse momento, é um momento de extrema coletividade, que a gente tinha que fazer algo para que a gente pudesse também ser ajudado de modo geral, a tal modo que dia 3 agora já teria que ser suspenso esse desconto, 3 de agosto, mas nós, enquanto gestores, tomamos a liberdade de dizer, não, o mês de agosto vai continuar sim com esse desconto de 30%, as nossas famílias precisam desse gás, né, no que se refere financeiramente, estamos estudando uma possibilidade de manter um desconto menor para os meses subsequentes de setembro, outubro, novembro e dezembro. Estamos estudando, já vamos lançar nossa campanha de rematrícula com algo bem acessível para que possamos continuar levando o processo de ensino-aprendizagem para cada uma dessas famílias. A missão principal do Colégio Rosa de Saron é, sim, fazer educação, mas poder levar essa educação a todas as famílias, e não importa que classe social é essa família. Somos apaixonados por o que fazemos, por isso todos os dias estamos aqui, chegamos hoje aqui, geralmente estamos chegando 6h30 da manhã, para que toda a operação seja montada nos mínimos detalhes, porque não basta você só treinar a equipe, né? Nós tivemos vários treinamentos com a nossa equipe da conservação, mas é preciso a gente estar atento às variáveis que todos os dias acontecem. Eu estou aqui falando com vocês e estou aqui com um fornecedor de um outro equipamento que a gente possa higienizar as salas, não necessariamente na troca do turno, mas durante o intervalo, quando esse aluno sai, a gente poder utilizar um produto de ordem natural, mas que combate a ação do Covid. Então, são coisas que a gente está todos os dias tentando colocar
em prática para poder ter as melhores ações, as melhores práticas para juntos. Entendam só, gente, juntos, somente juntos, vamos poder vencer todo esse ano de 2020 e todo esse ano de 2021 que está por vir. Vocês ainda têm algo a complementar? Eu queria aqui chamar a Carla, né, para ela dar um oi, dar um boa noite para vocês, um agradecimento. Camila, você tem algo ainda a complementar? Se tiver alguma coisa que a gente possa estar falando? Eu só quero pedir à família que continue conosco, né? Nós percebemos o quanto o papel da família nesse período aí que nós passamos, distantes, né, digamos assim, nesse período de 120 dias, nós observamos o quanto os alunos criaram uma rotina de estudo e o quanto isso vai ser levado para a vida toda, né? Então, a rotina de estudo, a organização, né, do material, para estar ali assistindo às aulas, para estar acompanhando as atividades, né, a própria justificativa que a gente recebia dos nossos alunos, né, porque não conseguiu assistir, porque não conseguiu acompanhar, então a gente observa, de fato, uma preocupação, e nós sabemos que esses resultados, ele não é só do aluno, é da família, porque a gente entende o papel que a família tem nesse processo. Então, eu quero agradecer, né, os nossos educadores que se reinventaram nesse processo, né, que a gente entende que não é fácil. Quantos vídeos, né, os nossos professores não gravaram, né, quer seja em estúdio, quer seja aquele um pouco mais manual, em casa, mas foi um esforço grandioso dos nossos educadores, e hoje, com esse desafio de chegar numa sala de aula e encontrar dois públicos, né, então, hoje eu tenho ouvido muito isso dos nossos professores, o quanto isso é diferente para eles, chegar na sala, estar ouvindo o aluno que está em casa e agregar o que o aluno colocou como um questionamento, como uma dúvida, e levar isso para o presencial, para os outros alunos que estão ali. Então, assim, para nós, não é como nós queríamos, mas são experiências que a gente leva para a vida toda. Então, nosso muito obrigada, tá? Boa noite a todos e a todas. Nós queremos agradecer a vocês, né, que se dispuseram um pouco do seu tempo para nos ouvirmos e para dar suas opiniões e tirar as suas dúvidas. Quero dizer também que estamos à disposição, como sempre estivemos, né? Vocês, eu costumo dizer ultimamente que os nossos celulares, eles estão à disposição de cada um de vocês, né? Vocês podem estar tirando as suas dúvidas, mandando mensagem para nós, que nós estaremos respondendo, vocês estaremos na escola o dia todo, basta só nos procurar, que nós estaremos sempre à disposição de cada um de vocês. Nosso muito obrigado e uma boa noite. Muito bem, Carla. Para finalizar aqui, né, tiveram só duas perguntas aqui, que é com relação à verificação da presença, se precisa colocar em todos os horários, né? Na verdade, a ordem é que você coloque no primeiro horário, né, já o seu nome lá, e a gente já faz esse primeiro registro. Durante esse processo, né, nossa equipe de tutor, ele vai vendo ali se esses nomes vão se mantendo. Por um motivo ou outro, se você saiu e perdeu um horário e teve que voltar, e você faz esse registro novamente da sua presença, explicando os motivos ali para quem está fazendo a monitoria. Outra coisa importante, parabenizo quem fez essa pergunta, eu só não tenho o nome aqui, é com relação às câmeras, né? E eu sou prova disso, porque não só os tutores, mas eu também, como gestor, eu fico flutuando em várias turmas para ver como é que está a aula do professor, para ver quantos alunos estão participando, para promover esse controle de modo geral. E vejo que a grande maioria dos alunos ficam com as câmeras desligadas. É importante que essa câmera fique ligada para que nós, enquanto tutor, professor, tenha a validação que você está ali à frente, né, desse computador, desse celular, qual que seja o equipamento, promovendo a interação, promovendo a construção do conhecimento. Muito embora, senhores, quero aqui dizer que essa é uma responsabilidade muito séria, porque essa câmera, uma vez ligada, várias pessoas ali estão nessa visualização, é importante que seja num canto específico,
né, essa aula, para que não tenha interferência de outros membros da escola, da casa, da família, porque essas aulas são gravadas, essas imagens, elas ficam armazenadas nos nossos servidores, e aí precisa que se tenha uma responsabilidade com essa câmera, né? Não é só ligar, eu tenho que ter essa responsabilidade do que eu vou ligar e o que vai aparecer junto com esse aluno ou por trás desse aluno ali. Mais à frente, nós vamos amarrar o acesso do aluno, que hoje ele faz através de um link. Mais à frente, nós vamos amarrar por usuário e senha. Porque hoje, se acontece alguma interação, acontece algo nessa turma, a gente tem como percorrer a busca do IP, saber quem é que promoveu algo de errado ali, por exemplo. Mais à frente, a gente vai ter algo mais eficiente ainda, usuário e senha, e aí a gente amarra ali com o nome do aluno, e aí consegue ter uma velocidade maior, até na questão de frequências e outras coisas mais, tá? Então, era essa mensagem que o Colégio Rosa de Saron queria passar para vocês. A gente encerra aqui com o nosso boa noite. Obrigado por nos permitir estar aí junto com vocês, na casa de vocês. Se tiverem novas perguntas, tem o WhatsApp geral da escola, vocês podem mandar, que a gente vai respondendo todas. É importante que vocês estejam próximo da gente, ainda que virtualmente, nesse processo de ensino-aprendizagem. Somente com vocês, nós vamos conseguir garantir dias melhores dentro desse contexto. Meu muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.